Eu tinha recém-aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos Últimos Dias em janeiro de 2018. Logo recebi o dever de cantar nos vídeos dos hinos. No início, chamei muita atenção e os irmãos diziam que eu cantava bem e para onde quer que eu fosse, eles me reconheciam. Isso me deixou feliz, pois eu me sentia como uma estrela. Alguns meses depois, fui eleita líder de igreja, com muitos recém-convertidos a regar e muito trabalho evangelístico a acompanhar. Para lidar melhor com os problemas dos recém-convertidos, assisti a muitos filmes evangelísticos para me equipar e entender a verdade sobre a obra de Deus. E sempre que tinham noções ou problemas que eles não entendiam, eu era capaz de comungar com eles e resolver seus problemas. Organizei também reuniões grandes e meus irmãos me elogiavam muito por meu bom calibre e entendimento. Fiquei muito feliz ao receber a aprovação dos meus irmãos. No entanto, eu não era eficiente acompanhando o trabalho evangelístico. Sempre que os líderes investigavam a eficácia do trabalho evangelístico em cada igreja, a minha igreja sempre era pior. Depois, a irmã Kathy foi transferida para a nossa igreja para pregar o evangelho. Vi que a irmã Kathy se adaptou rapidamente ao trabalho. Ela era capaz de comungar e resolver qualquer problema que os outros tinham em seu dever. E também comungava ativamente em suas reuniões. Eu devia ter ficado feliz por ela ser tão responsável em seu dever, mas por razões que desconhecia, não gostava dela. Sempre que a irmã Kathy comungava com os irmãos, eu nem queria vê-la. Principalmente quando os ouvi dizer que achavam a irmã Kathy tão boa que a queriam como diaconisa evangelística. Fiquei ainda mais incomodada. Eu pensei, antes de você chegar, todos os irmãos me elogiavam por meu bom calibre, entendimento e rega. E todos me admiravam. Mas agora, acham que você é a melhor e admiram você. Quem vai me admirar agora? A partir de então, comecei a ter inveja da irmã Kathy, temendo que ela tomasse meu lugar no coração dos irmãos. Depois disso, vi que a irmã Kathy ligava com frequência perguntando sobre o estado dos recém-convertidos. E muitos a procuravam para resolver problemas. Uma vez, uma irmã que eu regava tinha dificuldades no trabalho evangelístico e pediu a minha opinião. Depois que comunguei com ela, ela procurou a irmã Kathy. Quando eu soube que ela foi a irmã Kathy, fiquei triste. Achei que ela não levava as minhas sugestões a sério, que achava que a irmã Kathy era melhor do que eu e não me admiraria mais. Entristecida, eu pensei, já que sou ruim no trabalho evangelístico, devo superar minhas deficiências. Assim não serei pior do que a irmã Kathy. E no futuro, se os irmãos tiverem problemas, vão procurar a mim e não a ela. Nos dias seguintes, vi que a irmã Kathy jantava tarde todos os dias e estava ocupada com seu dever. E às vezes, virava à noite trabalhando. Também tentei trabalhar até tarde no meu dever. Assim, os irmãos veriam que eu também era responsável e não era pior do que ela. Eu sou igual. Assim que sinto inveja, começo a competir com os outros. Depois, a igreja realizou a eleição de diácono evangelístico. Na verdade, a irmã Kathy era a melhor para esse dever sob todos os aspectos. Mas eu não queria escolhê-la. Eu achava que se ela ocupasse uma posição na igreja, aos poucos teria a atenção de todos e a considerariam mais capaz do que eu. Mas considerando que os líderes de igreja não conseguem fazer todo o trabalho sozinhos e precisam de diáconos para ajudá-los, eu me perguntei se não deveria escolher a irmã Kathy. Se eu a escolhesse, com certeza os irmãos correriam para ela e me deixariam sozinha. Mas tive que admitir que a irmã Kathy tinha um calibre muito alto e cuidaria dos deveres de diácono evangelístico. Refleti sobre isso por muito tempo e, finalmente, com relutância, eu a escolhi. Certa vez, a igreja estava procurando um irmão que dominasse inglês e filipino para gravar no grupo de vídeos musicais. A irmã Kathy dominava inglês e filipino. E, no fim, os irmãos a escolheram. Fiquei bem frustrada. E pensei, meu inglês e meu filipino também são bons. Por que a escolheram em vez de mim? Eu a invejava muito.
e sentia um pouco de ódio no coração. Na época, visto que a irmã Kathy tinha um caráter um tanto arrogante, nossos líderes estavam investigando como ela cumpria seus deveres e pediram que eu fizesse uma avaliação dela. Fiquei muito feliz. E quis destacar mais de suas deficiências, para que os nossos líderes lhe dessem outros deveres e eu não a visse mais por perto. Mas também sabia que era errado pensar desse jeito e que eu a devia tratar corretamente. Sim. Nosso líder também comungou conosco. Embora Kathy tivesse caracteres corruptos, nós a deveríamos tratar com justiça e de acordo com os princípios. Mas em meu coração, eu queria que ela fosse embora, para poder parar de me preocupar com a admiração que ela recebia dos irmãos. Eu pensei, antes de você aparecer, todos os irmãos me procuravam para buscar respostas. Agora que você está aqui, parece sempre que te procuram e me ignoram. Pensando nisso, me senti entristecida e péssima. Nem nos nossos deveres conjuntos eu queria vê-la. A inveja tinha se arraigado no meu coração nessa época. Depois disso, sofri muita pressão no trabalho de acompanhamento e tive alguns problemas. Mas não conseguia mesmo sentir a vontade de Deus e não sabia como resolvê-los. Era muito exaustivo. Não conseguia sentir a obra nem a orientação do Espírito Santo e era ineficaz nos meus deveres. Realmente não percebia que meu estado negativo já estava impactando meus deveres. Até eu ver essas palavras de Deus Todo-Poderoso numa reunião. Para ser um líder de igreja, é preciso não só aprender a usar a verdade para resolver problemas, mas também descobrir e cultivar pessoas de talento, as quais jamais devem ser reprimidas ou invejadas. Cumprir um dever desse jeito está à altura do padrão, e aqueles que o fazem estão à altura do padrão. Se você se torna capaz de agir de acordo com os princípios em todas as coisas, você está sendo leal. Alguns sempre temem que outros o superem, os excedam, que os outros serão estimados enquanto eles mesmos são negligenciados. Isso os leva a atacar e excluir os outros. Isso não é ter inveja dos talentosos? Isso não é egoísta e malvado? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar só em seus próprios interesses, satisfazer só os seus desejos, ignorar os deveres dos outros ou os interesses da casa de Deus. Pessoas desse tipo têm um caráter ruim e Deus não tem amor por elas. Importe-se de verdade com a vontade de Deus e você será capaz de tratar os outros de forma justa. Se você defender uma pessoa boa e nutrir até que seja competente, e ela aumentar o talento da casa de Deus, seu trabalho ficará mais fácil. Você não terá vivido à altura de sua lealdade nesse dever? Isso é uma boa ação diante de Deus. É o mínimo de consciência e senso que alguém que é um líder deve possuir. Amém. Amém. Depois de ler a palavra de Deus, percebi que eu cumpria meu dever por status e reputação para que as pessoas me admirassem. Quando a irmã Kathy veio para a igreja, vi que ela podia comungar sobre a verdade, resolver problemas, e quando os outros procuravam a comunhão dela e não a minha, eu temia que a irmã Kathy teria o meu lugar, então fiquei com inveja e competi com ela a cada passo. Eu queria mostrar que entendia a verdade e sabia comungar e resolver problemas pela admiração dos meus irmãos. Quando a igreja elegeu um diácono evangelístico, eu sabia que a irmã Kathy era apta para o trabalho, mas temia que ela roubasse a minha glória, por isso não a quis escolher. E eu a odiei e desprezei no meu coração. Eu tive até intenções cruéis e tentei descobrir os defeitos dela. Fiquei feliz quando ela revelou corrupção e quis escrever coisas ruins em sua avaliação para que ela fosse mandada embora e meus irmãos vissem meus pontos fortes. Foi só por meio das revelações na palavra de Deus que percebi que invejava a sua capacidade e não suportava o fato dela ser melhor do que eu, e o que eu expunha era um caráter cruel. Certo. Por fora, eu estava cumprindo ativamente o meu dever, mas no meu coração, não considerava o trabalho da casa de Deus. A irmã Kathy ajudava o trabalho da casa de Deus e fazia o trabalho evangelístico mais eficiente.
No entanto, eu só pensava em como ser melhor do que ela. Deus examina nosso coração e atitudes em relação ao dever. Eu cumpria meu dever sem temor de Deus e só pensava em buscar fama, ganho e status. Esse comportamento enoja a Deus. Sim. Mais tarde, li outra passagem da Palavra de Deus. As noções, imaginações, conhecimento e intenção e desejos pessoais que preenchem suas cabeças permanecem inalterados em sua forma original. Quando vocês ouvem que a casa de Deus cultivará vários talentos, assim que isso disser respeito à posição ou reputação, o coração de todos salta em expectativa. Todos vocês querem se destacar e ser famosos. Ninguém recua. Em vez disso, todos disputam. Mesmo que disputar seja vergonhoso e proibido na casa de Deus. Sem disputa, vocês não ficam contentes. Quando vem alguém se destacar, vocês sentem inveja, ódio, e que é injusto. Por que eu não posso me destacar? Por que é sempre aquela pessoa que pode se destacar e nunca é a minha vez? Então vocês sentem algum ressentimento. Vocês tentam reprimi-lo, mas não conseguem. Vocês oram a Deus e se sentem melhor por algum tempo. Mas ao encararem uma situação parecida, vocês não conseguem vencê-la. Isso não demonstra uma estatura imatura? Sim. Quando uma pessoa cai em tais estados, isso não é uma armadilha? Esses são os grilhões da natureza corrupta de Satanás que amarram os humanos. Amém. Amém. A palavra de Deus revelou meu estado. Eu invejava minha irmã porque tinha um desejo forte por fama e status. E porque eu queria me destacar e ter um lugar no coração das pessoas. Lembro-me de que na faculdade, a fim de ganhar elogios e admiração dos outros, eu competia com meus colegas. E contanto que nos destacássemos, não importava se magoávamos uns aos outros. Depois de crer em Deus, eu buscava do mesmo jeito na casa de Deus. Quando vi que a irmã Kathy era melhor do que eu, quis ultrapassá-la e até a odiei. Porque eu queria obter a aprovação de mais pessoas. E esperava ser admirada e adorada pelas pessoas. O que mostra como eu era arrogante. Exatamente. Também vi que estava buscando status e reputação. Por isso não conseguia cumprir bem os meus deveres. Não recebia a obra do Espírito Santo. E minha mente ficava cada vez mais limitada. É como a palavra de Deus. Esses são os grilhões da natureza corrupta de Satanás que amarram os humanos. Sim. Lembro-me que a Bíblia diz: a inveja é a podridão dos ossos. Verdade. A inveja é uma expressão de um caráter satânico. Ela pode levar as pessoas a odiar e até a fazer coisas irracionais. Certo. Mais tarde, vi outra passagem da palavra de Deus que me ajudou a entender a essência e as consequências de buscar status e reputação. Vamos assistir ao vídeo. Se está vivendo sempre segundo a carne, constantemente satisfazendo os próprios desejos egoístas, então tais pessoas não possuem verdade e realidade. Essa é a marca de trazer desonra para Deus. Você diz: não fiz nada. Como eu trouxe vergonha para Deus? Em seus pensamentos e ideias, nas intenções, nos objetivos e motivos por trás de suas ações e nas consequências do que fez, de todas as maneiras, você está satisfazendo Satanás. Está sendo seu motivo de riso e lhe permitindo conseguir algo de você. Nem de longe você possui o testemunho que deveria possuir como cristão. Você desonra o nome de Deus em todas as coisas e não possui um testemunho genuíno. Deus se lembrará das coisas que você fez? No fim, que conclusão Deus vai tirar dos seus atos e do dever que você desempenhou? Não tem de vir algo disso, algum tipo de declaração? Na Bíblia, o Senhor Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que o Senhor Jesus disse isso? Por que aqueles que curam doentes e expulsam demônios em nome do Senhor, que viajam para pregar em nome do Senhor, se tornaram malfeitores? Quem são esses malfeitores? São aqueles que não acreditam em Deus? Todos eles acreditam em Deus e seguem a Deus. Também desistem de coisas por Deus, se despendem por Deus e desempenham seu dever. No entanto, ao desempenhar o dever, eles carecem de devoção e testemunho, de modo que isso se converteu em fazer o mal. É por isso que o Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Com essa passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso, me senti julgada e envergonhada. Vi que meus pensamentos, ideias, intenções e motivações não eram para satisfazer a Deus, eram para fazer com que os outros me admirassem. Quando vi meus irmãos darem mais atenção à irmã Kathy do que a mim, fiquei invejosa, competitiva. Quis ultrapassá-la e até torci para que ela fosse transferida para outra igreja. Vi que, como líder de igreja, eu não estava focada em cultivar pessoas para fazer o trabalho da igreja. Estava negligenciando meu dever, seguindo a senda errada, invejava talento e vivia num estado de buscar fama e status. Sou igual aos malfeitores condenados pelo Senhor Jesus, embora tivessem sofrido e trabalhado. Não eram leais a Deus, não davam testemunho. E buscavam manter status e reputação e fazer com que os outros os admirassem. Eu era igual. Eu sofria e me despendia para ganhar elogios dos meus irmãos e para manter status e reputação. Enquanto estava ocupada me exibindo, minhas intenções em meu dever não eram mais corretas. O que me impedia de ganhar a obra do Espírito Santo? Não havia luz na minha comunhão e eu não resolvia os problemas dos recém-convertidos. Ser invejoso é uma coisa muito maligna. E é algo que Deus odeia. Certo. O Senhor Jesus disse: muitos me dirão, naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus odeia aqueles que por fora parecem viajar e sofrer por Deus, mas que só trabalham para satisfazer os próprios motivos e intenções. O que fazem é para benefício próprio. Não é para satisfazer nem testificar de Deus. É por isso que fizeram tanto trabalho, mas Deus não o reconhece. Eu vi que estava fazendo o mesmo. Por fora, estava cumprindo meus deveres, mas não buscava a verdade. Nem tentava refletir e conhecer a mim mesma. E não tentava aprender com os pontos fortes da minha parceira. Em vez disso, seguia a senda errada de buscar status e reputação. Portanto, eu era igual àqueles malfeitores. Crer em Deus não para buscar a verdade, mas para buscar fama e status. É a senda de resistir a Deus. Verdade. Ainda que haja renúncia e despendimento por fora, Ele jamais aprovará. Certo. Pensei em como Paulo se despendeu tanto, só para ganhar coroas e fazer com que os outros o admirassem. Sim. Ele nunca buscou mudar seus caracteres corruptos. E o que fez não foi testificar de Deus, mas de si mesmo. No fim, Deus o puniu por isso. Seguir cumprindo meus deveres com desejos egoístas iria prejudicar e perturbar o trabalho da casa de Deus, tornando-me sem querer uma malfeitora igual a Paulo. E seria rejeitada e eliminada por Deus. Quando percebi isso, vim para diante de Deus e orei. Eu disse: Deus Todo-Poderoso,
Vivo num estado de buscar status e reputação. Tenho inveja da minha irmã e me comparo e compito com ela. Deus, não quero permitir que meu caráter corrupto obstrua o meu dever. Quero resolver meu caráter corrupto e trabalhar com a minha irmã para cumprir meu dever. Deus, por favor, guia-me para que eu possa resolver isso. Amém. Mais tarde, li outra passagem da Palavra de Deus. Que tal você ler? Está bem. Não haja sempre a seu favor. Nem sempre considere seus interesses próprios. Não pense em seu status, prestígio ou reputação. Não considere interesses humanos. Pense primeiro nos interesses da casa de Deus e em fazer dele sua prioridade máxima. Considere a vontade de Deus. E primeiro pondere se você tem sido impuro ao cumprir o seu dever. Se você tem sido totalmente leal e responsável. Se deu tudo de si. E se você considerou sinceramente o seu dever e o trabalho da casa de Deus. Você deve considerar essas coisas. Considere sempre essas coisas e será fácil para você cumprir o seu dever. Se seu calibre é baixo, sua experiência é superficial ou se você não é competente em seu trabalho pode conter erros ou deficiências e os resultados podem deixar a desejar. Mas você terá feito o maior esforço. Quando você não considerar seus desejos e interesses egoístas nas coisas que faz, mas sempre considerar o trabalho da casa de Deus, tendo seus interesses em mente e cumprindo bem o seu dever. Então você estará acumulando boas obras perante Deus. Aqueles que fazem essas boas obras têm a realidade da verdade. Eles deram testemunho. Amém. Amém. A palavra de Deus me deu uma senda de prática. Não devemos cumprir nossos deveres diante dos outros para que eles nos elogiem e admirem. Devemos deixar de lado a nossa reputação, considerar os interesses da casa de Deus e colocar o nosso dever em primeiro lugar. Isso está de acordo com a vontade de Deus. Correto. A irmã Kathy fazia bem o trabalho evangelístico e era responsável. Eu não a devia ter invejado. Deveria ter aprendido com seus pontos fortes para compensar os meus defeitos, convivido com ela e cumprido meu dever com ela. Sim. Uma vez, eu quis pregar o evangelho para o meu primo, mas ele tinha noções religiosas profundas e eu não soube como testificar da obra de Deus nos últimos dias para ele. E também temia que minha comunhão não fosse clara. Por isso, quis encontrar uma irmã para me ajudar. E pensei na irmã Kathy. Mas eu hesitei. Eu pensei, se eu pedir a ajuda dela, isso não prova que eu sou pior? Que não consigo testificar da obra de Deus nem resolver noções religiosas? Se os meus irmãos descobrissem, eles não me menosprezariam? Se a irmã Kathy resolvesse as noções religiosas do meu primo, com certeza os meus irmãos a admirariam. Quando pensei nisso, percebi que estava competindo de novo com ela por fama e ganho. Então orei a Deus em silêncio. Mais tarde lembrei uma passagem da Palavra de Deus. Você deve aprender a abrir mão e deixar de lado essas coisas, a recomendar outros e a permitir que eles se destaquem. Quando vê uma chance para se destacar, não lute para tirar vantagem disso. Aprenda a recuar, mas não atrase seu dever. Trabalhe em obscuridade silenciosa e não se exiba ao cumprir lealmente o seu dever. Quanto mais você renunciar ao seu prestígio, status e interesses, mais tranquilo você se tornará. Mais luz haverá em seu coração e mais seu estado se aprimorará. Quanto mais você lutar e competir, mais escuro será o seu estado. Se você não acredita, tente e veja. Amém. A palavra de Deus me esclareceu. Eu devia renunciar ao meu orgulho e cooperar com ela. Praticar desse jeito ajudaria nos meus deveres. Se eu continuasse com a inveja dela e competisse com ela por fama e ganho, meu estado ficaria cada vez mais negativo e escuro, porque buscar fama e status é a senda de Satanás. Certo. Orei a Deus, Deus Todo-Poderoso. Sei que ainda tenho um caráter corrupto. Tenho inveja da minha irmã e penso em competir com ela por fama e ganho. Mas devo colocar de lado meu status e reputação. Por favor, guia-me a renunciar à carne e praticar a verdade para satisfazer a ti. Amém. Depois de orar,
Relaxei e procurei a irmã Kathy para lhe explicar a situação. Ela concordou imediatamente e discutiu a abordagem comigo. Quando vi isso, fiquei muito comovida. Graças a Deus. Pensei em como eu sempre vivia pela minha reputação e fingia me dar bem com a irmã Kathy. Mas ela nunca soube o que eu realmente achava. Então, decidi me abrir com a irmã Kathy. Depois do jantar, conversei com a irmã Kathy e comunguei sobre toda a corrupção que expusera. Depois de ouvir isso, ela disse: "Está tudo bem. Na verdade, sou mais corrupta do que você nesse ponto. Esse tipo de comunhão é muito bom." Depois de me abrir, senti também um grande alívio e pude abrir mão da inveja que tinha dela. Agora, posso cumprir meus deveres com a irmã Kathy e tenho um senso profundo de segurança e libertação. Tudo isso foi o efeito alcançado pelo julgamento da palavra de Deus. Sim, praticar a verdade nos deixa em paz e à vontade. Verdade, graças a Deus.